Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos nós, provavelmente uma semana quente, eu acho que o verão agora se estabeleceu no Brasil. Sim. E agora devemos enfrentar aí temperaturas mais altas, com bastante calor e talvez algumas pancadas de chuva. Sim, sem dúvidas. O verão começou bem em dezembro, né? Bem no primeiro dia de dezembro, a gente já sente a temperatura elevada. E hoje, doutor, nós vamos falar sobre o síndrome do coração de feriado. Tô curiosa, o que seria isso? Pois é, essa é uma situação que o nome é interessante, é até diferente, mas ele retrata uma situação muito comum em países onde a quantidade de feriados é grande, como é o caso do Brasil. A gente sabe que, se a gente for considerar o ano que vem, 2026, nós já temos aí previstos no calendário vários feriados, e nós vamos ter dois momentos ainda atípicos que levam a parada do trabalho, como se fossem feriados, que é Copa do Mundo, eleição e assim por diante. Então, uma situação como o Brasil, com muitos feriados e temperaturas normalmente mais quentes, fazem com que as pessoas ingiram uma grande quantidade de álcool, bebida alcoólica. Você acabou de citar esse caso brutal e triste de uma mulher que matou uma criança por efeito de álcool. Sim. E a síndrome do coração de feriado, na verdade, ela por definição, os estudos mostraram que quando você tem um feriado, as pessoas abusam do consumo de bebidas alcoólicas. E cerca de 12 a 36 horas após o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, começam a acontecer os sintomas ou sinais dessa síndrome, que basicamente são problemas de arritmia no coração. O álcool ele tem um potencial inflamatório para o coração, é como se ele irritasse o músculo cardíaco quando ele é ingerido em grande quantidade. Então já fica um alerta a todas as pessoas, é muito perigoso você tomar um porre. As pessoas acham engraçado, eu vou comemorar, eu vou tomar um porre, eu vou ficar de ressaca. Claro que na maioria das vezes isso passa batido, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque uma ingestão alcoólica maciça num tempo curto e essa absorção do álcool, que não deixa de ser algo tóxico em altas doses, pode estimular o músculo cardíaco a ter arritmias cardíacas, que são mudanças do batimento, um descontrole, um descompasso do batimento cardíaco. Essa descrição ela surgiu no final dos anos 70, quando num hospital dos Estados Unidos, mais de 30 pessoas foram parar no hospital após abusarem do consumo de álcool. Só que isso é muito frequente nos dias de hoje. Nós temos aí feriados se aproximando no final do ano, já tivemos feriados anteriores, e as pessoas realmente abusam do consumo de álcool e desenvolvem arritmias, e na maioria dos casos, quase metade dos casos, a arritmia é chamada de fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia que, só para as pessoas entenderem, o nosso coração perde quase que 30% de força quando essa arritmia acontece no coração. Então você imagine, você está bem, você está estável, ativo, saudável, você toma bastante álcool, toma um porre, ingere algo excessivamente alcoólico, e aí você pode, numa brincadeira dessa, num descontrole desse, ter uma situação de uma arritmia que se estabelece em 50% dos casos, diminuindo 30% da força do seu coração. Então, de repente, você pode entrar numa insuficiência cardíaca, você pode entrar num quadro de arritmias que leva você a ter tontura, desmaio, dor no peito, uma série de consequências que podem complicar a sua vida dali em diante. Sim, sem dúvidas. O doutor, e no final do ano também, normalmente, a gente se permite mais falando da alimentação, né? Isso pode também ser um agravo para problemas do coração, consumo excessivo de sal, de embutidos, enfim? Com certeza, você citou bem, as pessoas ingerem bastante álcool no final do ano, embutidos, processados, alimentos muito salgados, temperados. Tudo isso vai aumentar a retenção líquida no organismo, risco de arritmia, risco de picos de pressão alta. Os prontos-socorros nessa época costumam ter uma incidência maior de pessoas com pressão alta e as consequências da pressão alta, como um infarto, como um derrame cerebral. Então não é incomum nessa época do ano a gente ter
intercorrências que não deveriam acontecer nessa época, porque as pessoas estão mais tranquilas, já estão mais de folga, só que aí vem o abuso de substâncias como o álcool e que levam a tudo isso. E até deixando uma dica, né? A pessoa que está evoluindo para uma intoxicação alcoólica, se ela perceber que ela está abusando, o ideal é ela não abusar, obviamente, tanto de álcool como desses alimentos que você citou. Mas ela tem que ingerir muita água, muito suco, em paralelo ao álcool, em paralelo ao sal. E ela tem que também utilizar algumas suplementações de vitaminas do complexo B. Essa suplementação de vitamina do complexo B são formas de atenuar os efeitos do álcool, né? Não que vão resolver totalmente, mas você ingerindo bastante água, sucos ao mesmo tempo, e também suplementos com complexo B, né? Então, não só alimentação rica em complexo B, mas suplementos que possam, ali na hora de uma balada, numa hora de uma festa, você ingerir esses comprimidos, esses suplementos, antes de começar a balada ou durante, também podem ser úteis pelo menos para minimizar, porque muitas vezes as pessoas se perdem, se esquecem, e vão exagerando no consumo de alimentos mais fortes, mais processados e álcool também. Exatamente, esse final de ano é uma bomba de alimentação, é uma bomba de bebida alcoólica, a gente precisa aprender a controlar, porque é o fim do ano e não o fim do mundo, né? Então a gente precisa saber dosar isso, mesclar com água. Eu ia até te perguntar sobre isso mesmo, doutor, antes de você falar, porque acho que é algo realmente muito importante. Então, muito obrigada pelo quadro de hoje. Maneirar é sempre a melhor escolha, o equilíbrio que a gente sempre diz aqui, né? Exatamente, a moderação, o equilíbrio, não transformar, todo final de ano a gente acentua isso, porque toda vez a gente acaba tendo essa realidade, as pessoas perdem a cabeça, perdem a noção, perdem o bom senso, há risco de acidente automobilístico, acidente doméstico, então cuidado, a síndrome do coração de feriado, ela tem um nome engraçado, um nome diferente, mas ela refere-se a algo muito sério que pode, inclusive, comprometer a vida da pessoa. É isso aí. Obrigada, doutor, e até a próxima semana. Obrigado, um abraço.